Filosofia lírica. Uma história dos socráticos, que transcendem os limites e sempre serão lembrados. Por Aldino Vilão. Sócrates induzia, mas quando indagado, respondia que nada sabia. Os sofistas o odiavam, pela maiêutica o reprovavam. Tentavam, mas sempre falhavam. Platão o seguia, Diógenes insistia, Trasímaco não o compreendia. Pelas ágoras passeavam, e os que o seguiam perguntavam, e pela ironia socrática os contemplavam. Nietzsche até dizia que Sócrates feio seria, até que o dia em que o Senado o condenaria. O veneno ou o exílio aguardavam, convencido e com honra o enfrentavam, até que a morte perante a eles já o enxergavam. E o veneno assim escolhia, até a última gota ele bebia. Em suas últimas palavras ele dizia: mas eis que chegou a hora de partir, eu para morrer, vós para viver. E qual de nós terá a melhor sorte? Ninguém o sabe, somente Deus. Platão sentiu então um aperto em seu coração e chegou à conclusão que a democracia tornara sinônimo de corrupção. Desacreditado da democracia, decidido que seu próprio sistema o faria, e um dia o rei filósofo reinaria. Com virtude, a polis conduziria. Viajou com determinação para ver a sua política em ação, mas nem em sua imaginação chegaria à conclusão que por pouco quase cairia na escravidão. Vendido como escravo seria, mas foi salvo pelos que o seguia e decidiu que nunca mais voltaria para a tirania. Após toda a confusão, para Atenas retornava Platão com sua reflexão, e a academia fundaria então. O mundo das ideias era perfeito, ele dizia. Com a alegoria da caverna, ele explicaria, porque o mundo sensível não o confortaria. E assim foi, até encerrar seus dias. E o que viria a seguir? A academia precisava de um líder para prosseguir. Daí então, Aristóteles viria a surgir. Mas foi negado. A liderança de Aristóteles foi-lhe recusado, ficando assim muito injuriado, deixando a academia e todo o seu legado. Após anos em Hermias usufruir, Aristóteles para Atenas decide regredir e começa a instruir Alexandre Magno, o grande que estava para emergir. Alexandre aproveitou tudo que lhe foi ensinado e com virtude expandiu o seu reinado, de tão grande que foi até os dias de hoje é lembrado. Sobre a felicidade, perguntava para si como poderia atingir. O exercício da virtude deveria possuir, para uma vida feliz usufruir. Com a morte de Alexandre foi assombrado. Macedonos foram perseguidos de todos os lados. Aristóteles se viu encurralado, partindo do exílio para a morte. Mas cá estamos nós, para que sempre seja lembrado.
E assim nós nunca esqueceremos esses 3 homens que foram muito à frente do seu tempo. Obrigado por nos ouvir e boa reflexão a partir desse momento.